imagens que nos chegam do exterior, imagens do CISP. Mas o habitual conselho, o mês está, portanto, com uma semana já praticamente terminada, não é? Hoje é quarta-feira, assim que fecharmos a semana, vamos fechar também a primeira, como é óbvio, do mês de outubro. E quando olharmos para trás, foi-se o mês de outubro. O que é que andou a fazer no mês de outubro? O que é que andou a fazer? O que é que andou a fazer em 2023? Vou falar disso daqui a pouco. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detida no Namibe, farmacêutica acusada de auxiliar no aborto de uma adolescente de 16 anos. Ela que tirou a vida a 2 fetos. No Quando Cubango, detido um cidadão acusado de abusar sexualmente 2 enteadas. Uma tem 11 e outra tem 12. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Muito bem. Vamos então ao trânsito. Vamos embora. Já temos imagens do CISP. Vamos ter imagens do CISP e quem se junta a nós para olharmos para o trânsito é o professor Júlio Quental. Muito bem. Põe aqui no vídeo, por favor. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. Aquele abraço que nos caracteriza, não é? Que caracteriza o Ecos e Factos, Mário. E aqui aproveitamos para endereçar a nossa vénia aos nossos estimados telespectadores, Mário. Muito bem. E o trânsito, como sempre, abrimos com o trânsito, como sempre, para, portanto, dar aqui alguns tópicos em relação àquelas vias que têm maior serventia e também alguns comportamentos menos bons dos nossos condutores, Mário. Este cenário é um cenário habitual para este ponto, porque já que o dissemos que enquanto não se resolver aquele conflito entre automóveis pesados de passageiros e azuis e brancos a conviver no mesmo espaço quando a norma estabelece o contrário, Mário, teremos isto. Outro sim, Mário, é a tardia recolocação das marcas no pavimento, principalmente aquelas que legitimam o atravessamento de peões ali, Mário. Tudo deve ser feito para que se reponha tempestivamente. Agora, repara aqui num pormenor, Mário. Do lado direito da tela, certo? Do lado em que o Mário se encontra, certo, há aqui este alargamento que também é uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros. Não há o conflito que há do lado oposto. Por que razão? Então, é uma questão de organização. Certo. E as autoridades devem tudo fazer para repor a ordem ali. Outro sim, Mário, é o que temos também dito, é esse aglomerado de pessoas a venderem de frente a 2 unidades bancárias, Mário. Este aqui é o grande problema. Correto. Bom, vai dificultar a rápida intervenção da polícia, caso haja necessidade. Correto. Vai prejudicar a atividade do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, caso haja necessidade. Correto. Mas, acima de tudo, professor, é que nós não sabemos quem está no aglomerado de pessoas. Corretíssimo. Quais as intenções. Corretíssimo. Estamos a falar de unidades bancárias. Corretíssimo, Mário. E muita gente depois é seguida ou perseguida e num ponto mais distante, certo, acontece o assalto porque o meliante esteve, portanto, infiltrado, inserido no meio dos transeuntes, Mário, o que é grave. Portanto, este aglomerado de pessoas ali já começa a oferecer perigo para a segurança pública. Logo, deve-se desmotivar esse grosso de pessoas ali, imobilizadas, e mobilizá-las para o outro extremo. E até porque aquilo é um passeio, Mário, não é local que é para venda, é local para circulação de peões nos termos da linha M do artigo 1º ou do artigo número 1 do Código de Estrada, Mário. Bom, nós já vamos para um outro ponto da cidade capital, porque estamos a receber imagens do CISP. Muito obrigado ao CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública. Só é possível este trabalho com a vossa intervenção. Ponha aquele vídeo, por favor. Ponha aquele vídeo que eu pedi e vamos já ver o que é que está a acontecer. Pode deixar o trânsito, já regressamos. Exato, presta atenção lá em casa, o que é que está a acontecer. Veja com atenção este vídeo. Já está a circular nas redes sociais, vê-se uma locomotiva, um comboio, este comboio está separado, nós temos as carruagens separadas, e temos a parte que, como é óbvio, que comanda toda a circulação, toda a locomotiva, todo o comboio, a parte principal está parada e essa parte circula.
veja, sem a cabeça, a famosíssima cabeça. O que é que está a acontecer? Já vamos saber daqui a pouco. Podemos voltar ao trânsito. Muito obrigado, Regi. Podemos voltar ao trânsito. Os nossos agradecimentos também ao CISP Centro Integrado, que vai mostrar-nos já um outro sítio da nossa cidade capital, para ajudar os telespectadores a circularem com confiança e segurança. Bomba dos Mirantes. Muito obrigado ao CISP. Uma salva de palmas ao CISP pela prontidão, pela intervenção e pelo trabalho que é feito. Muito bem. Mário, olha, e temos aqui hoje, excepcionalmente, um comportamento correto de condutores que reduziram a velocidade e pararam para ceder passagem aos peões. E isto, Mário, não é... Quer dizer, aqui não podemos dizer que é o beneplácito dos condutores. Não, é uma norma, Mário. Nesses locais devem os condutores reduzir e parar para ceder passagem aos peões. Faz um elogio e logo de seguida aparecem estes para mostrar que, portanto, este comportamento adequado de ceder passagem, Mário, não caracteriza os condutores angolanos. Ou então estamos a olharmos de forma percentual, talvez 4% dos automobilistas cumprem. Correto. O resto 6% não quero saber. É um desastre, Mário. E repara outra nota. A paragem e o estacionamento não deve ser feita em qualquer local. Nós devemos perceber se o local em que queremos, é o caso aqui do veículo branco, que queremos imobilizar o nosso veículo, se este local se adequa com a norma. Se reparar, Mário, aqui não há berma. Não havendo berma, certo? Não há espaço para parar e estacionar. Logo, este local é inapropriado para a manobra de paragem e estacionamento. E o condutor imobilizou ali o veículo, mas ele não quer saber. Este veículo azul imobilizou-se para ceder passagem aos peões, todavia fê-lo por de cima da linha transversal contínua, quando a norma estabelece que a imobilização nestes casos deve ser feita onde? Antes da linha transversal contínua, que é a tal linha de paragem imposta, caso os peões manifestem a intenção de atravessar. Aquela senhora forçou. Forçou. Não Mário. devia, não tinha necessidade de fazer. Corretíssimo. Regi, vamos! O comportamento deles tem de ser repreendido. Dos condutores, sim senhora, porque no gozo, Mário, a piona, mas não é piona, a piã, no caso, a senhora, tinha por de passagem, só que não tinha que impor, porque no final da história, Mário, ela é o elemento mais frágil. Logo, deve ter um pouco de recato, embora gozando de quê? De prioridade naquele local, certo? Certo. Outro sim, Mário. E isto já começa a se tornar moda. E o nosso permissivismo tem incentivado comportamentos nocivos. O que eu quero dizer, Mário? Já está a se tornar moda os motociclistas, agora peões, a aglomerarem-se ali para recolherem, para angariar passageiros que aparecem nos veículos. Daí que a moda pega, Mário, e vamos ver esse comportamento em toda a extensão das nossas vias. E o que é grave, Mário? Hoje já temos os chamados lotadores, literalmente na faixa de rodagem, perigando a circulação rodoviária e a sua integridade física. Isso em razão do nosso permissivismo, porque aquilo cria desordem pública e logo a polícia da ordem pública deve tudo fazer para desestimular esse comportamento, tomar medidas sérias mesmo, Mário, porque senão depois cria-se esta anarquia em que confundimos o transeunte com o angariador de passageiros, Mário. Agora, nós daqui a pouco vamos mostrar-lhe imagens que pode utilizar para aprender um bocadinho como é que se circula numa faixa de rodagem. Quero deixar aqui mais uma vez esta nota aos proprietários de caminhões, autocarros, mini autocarros. Senhores, prestem atenção, mas prestem mesmo muita atenção para a forma como os vossos, como é que é dizer, empregados, motoristas, estão a utilizar as viaturas. Os caminhões agora, são armas usadas para matar muita gente. Se nos anos idos, o nosso problema era com os azuis e brancos, os azuis e brancos mudaram o comportamento. Eu acho que têm feito palestras, são duas, né? As associações têm falado muito com eles, mudaram. Os caminhões, vejam como é que os vossos motoristas estão a circular. Caminhões, autocarros, prestem atenção, neste momento é um perigo autêntico. E
Ou seja, tira-nos do sério. Hein? Nós andamos com o coração na mão quando vemos um caminhão. Se você estiver a circular numa estrada, se estiver a circular numa via com muitos automóveis, quando tens azuis e brancos e os outros automóveis de pequena dimensão, muito bem, vamos fazer uma circulação sem preocupação. Se surge um caminhão, entramos em pânico. Caminhões, eu vou continuar a falar disso, a respeito disso. Caminhões estão a ser armas mortíferas. É verdade, Mário, é verdade. E para realçar, Mário, ao que o Mário disse, nós trouxemos e introduzimos esse elemento, esta variável aqui no nosso grafismo pedagógico para realçar. E vamos começar, se calhar, com esta nota mesmo do Mário. Certo. Está a perceber aqueles veículos logo à direita, Mário? Sim, sim. Mais acima. Na parte superior. Correto. Nós colocamos ali mesmo, são veículos pesados. É para dizer que a norma estabelece que os automóveis pesados devem transitar, ou melhor, os veículos devem transitar preferencialmente pelo lado mais à direita da faixa de rodagem. Em Luanda, via expressa e outros pontos, Mário, percebe-se que os caminhões usam preferencialmente a via à esquerda. E são veículos de marcha lenta. Vão ali em marcha lenta, sério, e obrigam os outros condutores a ultrapassá-los ou passar por eles pelo lado direito da faixa de rodagem. E outra, Mário, os pesados circulam sempre em alta velocidade. Estabelece a norma que os automóveis pesados de mercadorias têm como limite máximo de velocidade dentro das cidades os 50 km por hora. Mas eles vão a muito mais do que isso, Mário. Sim. Isso eu já vi. Na segunda-feira, o Mário, ou melhor, o Ecos e Factos prometeu, por via do Mário, que haveríamos de falar sobre os retornos, em razão da inobservância das normas que o Código de Estado estabelece para os retornos. Deixa-me só ajudar o telespectador lá em casa. Por que é que nós estamos a mostrar-vos isso? Volto à mesma questão colocada no início desta semana. Se o amigo estiver a fazer a ligação 11 de novembro, desvio do Zão, essa é a faixa, 11 de novembro, desvio do Zão, vai encontrar bombas de combustíveis antes da ponte do rio, vou lembrar-me agora. Rio do Quicuxe, Mário. Do Quicuxe. Correto. Umas bombas do lado direito. Lá, vamos supor que as bombas estejam do outro lado, há um ponto de retorno. Para um só sentido. Só os carros que vão podem utilizar aquele ponto de retorno. Correto. Mas temos visto o inverso. Carros que vêm do desvio também fazem o mesmo retorno. Corretíssimo. Entrando em rota de colisão com os condutores que vêm em sentido oposto. Na zona do retorno. Exato. Ora, Mário, os retornos ao longo da via expressa e não só, portanto, são delimitados por linhas. E em muitos pontos, por de cima da linha, temos taxas, são aqueles dispositivos amarelos. Certo. Retrorefletores, com um relevo mais alto do que a faixa de rodagem, para que se passarmos por ali, sentimos aqueles solavancos. Muito bem. Portanto, é só para dizer, Mário, que nos retornos permite a formação de apenas uma única fila de veículos, certo, em razão de haver apenas uma única via de trânsito, e esta é delimitada por linha contínua, Mário. Quer dizer que o trajeto nos retornos, o correto, é o representado pelos veículos cinza ou veículos brancos, que vão dali, fazem o retorno, certo? Sempre à esquerda, e só devem integrar-se nas vias de trânsito mais à direita a partir da altura em que aparece a linha descontínua. Certo. Porque em todo o perfil do retorno há uma linha contínua a delimitar, certo? Certo. Todavia, existem aqueles que o Mário muitas vezes chama de Chico Espertices, que estão aqui representados pelos veículos vermelhos, que eles vêm em segunda fila, certo? Os vermelhos vêm ali e depois chegam aqui nessa zona do retorno, entram pisando a linha contínua. O Código de Estrada estabelece que linhas contínuas que limitem vias de trânsito não devem ser pisadas nem transpostas. Ele pisa ali, em transgressão, faz este movimento, chega aqui e também pisa esta linha contínua. O mais importante para ele é ir embora. Corretíssimo. Se o outro for abalroado, se ele atirar alguém para fora da estrada, ele está pouco se importando. Não quer saber, Mário. E para mais, ele ao entrar aqui nesta zona, entra em rota de colisão com o azul. De realçar que, tratando-se disto de uma interseção, estabelece o Código de Estrada que nas interseções, salvo sinalização em contrário, a prioridade pertence ao condutor do veículo da direita. O azul está à direita do vermelho e do branco. Consequentemente, tem prioridade em relação a eles, certo? Portanto, a manobra representada aqui pelo veículo vermelho está errada. A que o Mário realçou há bocadinho do condutor que faz o retorno em sentido contrário, está representada
é para este veículo vermelho. Porque repare que aquela zona é para estes efetuarem o retorno. Esta zona é para os amarelos efetuarem o retorno. Muitos dos veículos, representados pelo veículo vermelho, vêm por ali, certo? Mas fazem este e descem. Está errado. E no caso em questão, eles vêm daqui e fazem isso. Corretíssimo, Mário. Não fazem por ali, mas fazem por aqui. Exatamente. Mas percebe-se. Porque do outro lado não tem. Correto. Porque ali não é um retorno duplo. É um único retorno. Único retorno. Só permite para um sentido, Exatamente. para um dos sentidos. Neste caso específico, este veículo, se ver o azul, se ver que é por aqui e fizer isto, Mário, é uma transgressão grave nos termos do artigo 187. Certo, Mário? Certo. Porque configura uma infração grave. Portanto, Mário, em alguns casos, alguns agentes de trânsito são coniventes. Porque para que haja fluidez, eles autorizam que se façam 2 filas de veículos no retorno. Está errado. Retorno, uma única fila. Por quê? Porque a entrada e saída do retorno é limitada por linhas contínuas, que indicam a proibição de pisá-las ou transpô-las. Fica aqui a nota, Mário, e realçamos que é para terminar que os pesados devem transitar do lado direito. E outra, já mostramos aqui um sinal gráfico vertical, certo? A afetação das vias de trânsito, que é um sinal que pode ser utilizado onde? Na via expressa, de forma a obrigar condutores de pesados a utilizarem a via de trânsito mais à direita, excepto naqueles casos em que pretendam fazer o retorno, em que deverão tomar a via de trânsito mais à esquerda, Mário. Professor, muito obrigado. Vamos só fazer um ponto e vírgula. O professor regressa a qualquer altura. Disponha, Mário, sempre. Muito bem. Sempre à inteira disposição dos angulares. E eu espero que tenham percebido aquilo que disse o professor, que tenham aprendido alguma coisa. Vamos esperar, vamos pelo menos fazermos fé, não é, professor? Vamos, Mário. Estamos a fazer a nossa parte. E repare, Mário, temos recebido, portanto, muito reconhecimento público e isto é que nos motiva a continuar, Mário, esse reconhecimento. Muitos dizem, olha, eu fazia isso, já não faço em razão do ecos e factos. Estamos a aprender. Então, isto, Mário, é que nos galvaniza para, então, continuar com esta nossa tarefa, que acaba por ser um serviço público, Mário. Muito bem, muito obrigado, professor. O professor vai regressar a qualquer altura. Muita gente gosta de ouvir o professor tem uma boa retórica, conhece, tem domínio daquilo que fala, não anda a titubear, não inventa, não cria ruído lá em casa. Agora, vou dizer só mais uma vez, proprietários de veículos pesados, caminhões cisterna, caminhões transporte de inertes, autocarros, vocês são donos, vocês que são contentorizados, os articulados, vocês que são donos desses automóveis, destas viaturas. Prestem atenção, se possível, peçam um filho ou sobrinho, seja lá quem for, que estiver em casa, ele que anda com um telemóvel, fique escondido num sítio e filme o seu motorista como é que ele está a conduzir. Antigamente a nossa dor de cabeça eram os azuis e brancos. Deixa-me dizer que os azuis e brancos mudaram muito a condução. Mas os caminhões são assassinos. Os caminhonistas são assassinos mesmo. É só ver os acidentes que nós temos estado a mostrar aqui no programa. Assassinos autênticos. Não são todos, mas uma boa parte deles, assassinos. Falem com os vossos motoristas. Ou recebam a viatura, pelo menos. Bom, vamos mostrar-lhe outra vez aquela imagem, Regi. E eu também posso ver aqui, não é? Podem pôr aqui no vídeo, ó. Aquela imagem, aquele vídeo onde temos o comboio, né? A composição fracionada. Ponha, aí está. O que aconteceu aqui? Essa composição está fracionada, está partida ao meio. Não é suposto isso acontecer, não pode ser, isso não é normal. Porque a locomotiva pertence ao caminho de ferro de Benguela, pertence ao Ministério dos Transportes, governo angolano, e fazia ligação a Benguela-Mochico. E então, nas imediações de Camacupa, estou a falar da província do Bié, aconteceu isso. Isso aconteceu em Camacupa. Ouça, os
cidadãos responsáveis por este ato. E muita gente foi em redes sociais dizer, olha, mais um erro. Ou seja, estavam já os amigos da maldade, aqueles que só têm pensamentos satânicos, cabeça podre mesmo. Já estavam a dizer que é uma falha, que o comboio tem problemas. Já estavam a inventar uma história. Sabe o que aconteceu? E isso também está no comunicado do Caminho de Ferro de Benguela. Eu faço fé ao comunicado. É um comunicado oficial, faço fé, é um comunicado oficial. Um grupo de cidadãos que está a monte, está em fuga, desconectou, ou seja, foi mexer na alavanca que conecta as carruagens. Foram e mexeram naquela alavanca de propósito. Eles sabiam o que estavam a fazer. Por isso é que se puseram em fuga. Vocês vão ser apanhados e a polícia pede mesmo a ajuda da população, da comunidade, para denunciarem a localização destes cidadãos. Puseram em risco a vida de muita gente, crianças. Ou seja, se você nesse caso, que anda metido nesse tipo de atitudes, isso não é infantilismo, não, isso não é infantilismo. Isso pode ser chamado de satanismo, pode ser chamado de barbaridade, crime, mas não é infantilismo. Infantilismo é subir na árvore, é urinar na rua, infantilismo. Mas isso é criminoso. Jovens que andam a fumar marijuana, a usar diazepam, álcool, e depois perdem o norte. Eu não estou a dizer que eles tenham feito isso, não sei o que é que aconteceu. Perdem o norte, resultado, querem brincar com coisas sérias, colocando em risco. Você pensa que as carruagens estão vazias? Não, há gente lá dentro. Há gente lá dentro. Quem é que pensa? Quem é que sai de casa? E não é só uma pessoa, é um grupo. Que grupo é esse que de repente pensa em fazer isso? Foram orientados por alguém? Alguém está por trás dessa operação? Façam lá mais uma coisinha para mostrar que está tudo numa desordem? Esse é o pensamento angolano, esse é o pensamento. Mas vamos ouvir o comunicado do Caminho de Ferro de Benguela, comunicado que já está a ser amplamente difundido, e vamos acompanhar para perceber. Roda, Regi. No comunicado proveniente do Caminho de Ferro de Benguela, a empresa pública refere que a instituição nas últimas semanas tem vindo a acompanhar com elevada preocupação e apreensão na ocorrência de uma série de ações deliberadas e perpetradas por indivíduos supostamente de má fé que buscam a seu belo prazer manchar os esforços que têm sido levados a cabo por este Conselho da Administração e que visam oferecer um serviço que esteja ao alcance de todos os passageiros e cidadãos que encontram nos comboios do CFBEP, o seu único meio de transporte nesta localidade do país. E destas ações, o mais recente registrou-se no dia 2 de outubro de 2023, por volta das 12 horas e 16 minutos, no comboio de passageiros que fazia o serviço do troço Huambo-Cuito, estando a composição parada na estação de Camacupa e preparando-se para o início da marcha, tal como se constata no vídeo posto a circular nas redes sociais, sendo por isso importante esclarecer o seguinte. Após a pronta intervenção dos técnicos em serviço do CFBEP, a composição foi refeita e o comboio seguiu a sua marcha às 12h50, registrando-se um atraso de 34 minutos. Esta ação perpetrada por indivíduos não identificados que desconectaram a alavanca de engate das carruagens, originando a separação do comboio, é resultado de um ato de sabotagem e vandalismo que encerra uma ação coordenada, inadmissível e irresponsável que perturbou de forma brusca a circulação e segurança dos comboios, pondo em causa a integridade física dos passageiros, bem como do património ferroviário. O Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Benguela agradece a compreensão de todos os utentes dos seus serviços, reiterando o seu engajamento em redobrar a vigilância ferroviária com a ajuda prestimosa das autoridades competentes no sentido de afastar
às interferências nefastas que os comboios do CFB diariamente têm vivido no desempenho dos seus serviços de transportes de passageiros. Por outro lado, o Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Benguela apela a todos os cidadãos a absterem-se de práticas de vandalismo, tais como invasão das estações, das áreas de tratamentos de passageiros, a extração de peças, acessórios, sobressalentes nas infraestruturas ferroviárias, a quebra de vidros das carruagens por arremesso de pedras e tantos outros atos que têm prejudicado o bom funcionamento do transporte ferroviário ao longo da linha férrea que serve às comunidades das províncias de Benguela, Huambo, Bié e Mochico e também vizinhas. Olha, ponha o número do DIP aí, por favor, Regi. DIP, que é a Direção de Investigação de Ilícitos Penais. É este número. Por favor, cidadão angolano, naquela região de Camacupa. Eu sei que você é um cidadão de bem e não concorda com isto. Denuncie esses cidadãos. Ligue para este número e diz, eu sei onde é que eles estão escondidos. Isso não se faz. Aqueles passageiros podiam, deixa eu rodar a imagem, aqueles passageiros podiam ser vítimas de um acidente com outro tipo de proporção. Podiam sair magoados disto. Epá, eu tenho de ser assim consigo às vezes. Fumou lhamba, se drogou, senta a ver as árvores, mas não incomoda as pessoas. Não faz isso. Olha, tem gente lá dentro. Regi, vamos repreender o comportamento desses jovens. Vai! O comportamento tem de ser repreendido mesmo. E, por favor, denuncie, ajude as autoridades, denuncie. Ligue para o DIP. Eles estão aqui, estão escondidos. Eles vão aparecer. Muito bem, muito obrigado. Olha bem para este rosto. Boaventura Domingos Neto, funcionária dos serviços prisionais. Olha, terceira subchefe prisional. Meninas lá em casa, não namorem com qualquer pessoa. Não namorem com qualquer pessoa. Quem vê cara, não vê coração. Tenham atenção. Há raparigas, e já vai perceber porque eu estou a dizer isso, há raparigas prendadas. Raparigas que foram bem treinadas pela família, bem educadas pelos pais. Meninas que até frequentaram círculos religiosos, bem formadas, algumas até doutoradas, caem nas mãos de um cidadão qualquer, sem beira, nem eira, sem ética, sem princípios, nem moralidade. A Boaventura namorou com um cidadão na casa dos 33 anos. A Boaventura já estava na caminho dos seus 40 anos. E engravidou. Foi aí onde surgiu o problema, porque este fulano, que também era colega dela, disse que não queria assumir a gravidez porque tinha uma outra relação. Ouça! Não se entregue, mulher. Tenha um pouco de orgulho. O homem que lhe quiser tem de ir beijar os pés da sua mãe. O homem que quiser casar consigo tem de beijar os pés da sua mãe. Ela morreu porque houve um conflito tremendo, uma luta. Tira a gravidez, não tira. Tira a gravidez, espancou a mulher até provocar a morte. Só porque não queria tirar a gravidez. Sabe porquê? Porque esta mulher tinha princípios. Ela é do tipo de mulheres que não aceita abortar uma vida. Mas vamos acompanhar a história que nos é contada pelo Alcides Mecano. Roda, Regi. Boaventura Domingos Neto tinha 40 anos de idade e foi encontrada no passado dia 1 de agosto, dentro de um tanque d'água, arredores do Zangu 4, bairro Boa Esperança, sem vida e com sinais de tortura. Ela foi muito torturada. Partiram-lhe os maxilares, partiram o braço, deram com objetos contundentes na cabeça.
Arrastaram-lhe, arrancou todo o cabelo daqui da parte de frente. Arrastou-lhe uma certa distância até atirar num tanque. Para esclarecer o caso, o SIC foi chamado. Passado quase um mês, as suspeitas recaíram para o namorado, um colega de trabalho com quem mantinha uma relação afetiva. Depois de ouvi-lo, o Ministério Público não teve dúvidas. Portanto, tudo leva-nos ou aponta-nos que seja este o indivíduo o principal suspeito do cometimento deste hediondo crime. Portanto, não obstante ter a visto já estatelada no chão ou no solo, através de um objeto contundente foi arremessar pedra, arremessou então na zona craniana, que acabou por partir o crânio, conforme dizem então os resultados da perícia. Com o suspeito foram encontrados vários pertences da vítima. E através de mandados de busca, revista e apreensões, foi encontrado no interior da sua residência, no interior da residência do acusado, um computador de marca Asus, cor azul, pertencente à vítima, e 2 cartões multicaixas também pertencentes à vítima. Inconsolada, a família pede que se faça justiça. Nunca na minha vida, nem no meu pior pesadelo, eu imaginei que algum dia isso fosse acontecer na minha família, sinceramente. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida a outra, mas da forma como ele arrancou a vida da minha sobrinha, meu Deus. A possível motivação para o caso é uma gravidez indesejada que surgiu fruto do relacionamento que o mesmo mantinha com a colega de trabalho, já que o cidadão tinha uma outra relação. Alguém ligou para a minha irmã mais velha a dizer que a Boa não ia ao trabalho há 7 dias, há 4 dias. Então foi aí que nós nos preocupamos e mandamos uma equipa para a casa dela, porque ela já não vivia comigo e tudo mais. A mesa estava posta com 2 pratos, teste de gravidez na mesa, coisas assim muito todas espalhadas, e ela tinha um caráter de muito asseada, muito organizada, então não podia sair e deixar assim as coisas. Aquilo nos preocupou. Segundo alguns relatos, o ato efetivou-se porque a namorada negava-se em tirar a gravidez. Primeiro, porque era o filho que esperava há 40 anos e segundo, pelos princípios religiosos. E devido a uma suposta briga, esta tomado pela ira, não se conteve e partiu então para a agressão. A agressão essa que levou então à morte da malograda. Afeto ao serviço penitenciário, o 3º subchefe é acusado pelos crimes de homicídio e omissão de cadáver. O mesmo elemento pegou o corpo da vítima e a uns 500 metros da sua residência depositou então o cadáver no interior de um tanque de água vazio, aí num terreno baldio. Ainda sobre crimes, o SIC apresentou igualmente uma dupla que se dedicava no assalto à mão armada na Vila Sede de Viana. 9 e 20 anos de idade, que a bordo de uma motorizada e com recurso à arma de fogo do tipo pistola, procediam então a roubos qualificados na via pública e foram então detidos quando em flagrante assaltavam um jovem de 26 anos de idade que lhe foi roubado o seu telemóvel. Prontamente as forças policiais detiveram este elemento e foi já devolvido ao seu proprietário o aparelho que havia sido roubado. Meu Deus do céu. Não pode deixar a fotografia, por favor, para refletirmos todos. Nós perdemos a Boaventura Domingos Neto porque alguém entendeu ser carrasco desta cidadã, tirar a vida. Bom, ela ainda vai defender-se, não é? Vai defender-se. Isso ajuda-nos a refletir, sobretudo as mulheres. Não é fácil perceber quem será o companheiro para toda a vida. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Porque quem vê cara não vê coração. Mas existem sinais.
sinais que devem despertar em nós aquele sentimento, aquele alerta. Aquele alerta. Eu termino com isso apenas. Já o disse antes, mulher, não vá para uma relação só porque acha que precisa ter um companheiro. Reflita bem. Reflita bem. Tente perceber quem será o pai dos seus filhos. Um cidadão que quer forçar um aborto, vive consigo, quer forçar um aborto, não quer nada consigo. Não quer nada consigo. Ponha a imagem dele, já vamos para outro assunto. Ponha a imagem dele, por favor. Não quer nada consigo, mulher, então não, ela não, por amor de Deus. Eu quero a imagem do Senhor. Quero a imagem do Senhor rapidinho, porque vamos para um outro assunto. Vamos. Olha, este senhor, e ele até vai defender-se, está a ser acusado de tirar a vida da Boa Ventura. Aprenda uma coisa lá em casa. Quem vê cara não vê coração. Se ele for, se confirmar que ele é culpado da morte da senhora, é a pessoa mais vil que alguma vez pisou essa terra. E lá em casa, esse comportamento não é digno. Não é digno. Regi, vamos repreender o comportamento dele. Vamos repreender o comportamento. Chicote. Isso indigna. Pedro Suca é um cidadão de 41 anos de idade. Se a gente ver a fotografia dele, por favor. Pedro Suca, aquele senhor que está sentado com o fato castanho. 41 anos de idade. Este senhor, Pedro Suca, não olhe para este senhor como se... Não se deixe enganar pela sua aparência. De uma pessoa quieta, sossegada, que não mata uma mosca. Cuidado! Cuidado! Por isso é que ele foi condenado a 8 anos de cadeia. Cuidado com esse homem. O Pedro Suca, em agosto de 2022, foi procurado por um senhor que tinha um problema de saúde, que disse que tinha pisado uma tala, essas coisas que, enfim, não vamos falar disso. E então, baço ou tala, assim. E então o Pedro Suca disse àquele senhor que o problema dele era espiritual, ele tinha de fazer um tratamento a toda a família. Ele, o Pedro Suca. Agora ouça. Enquanto esse senhor estava internado em sua residência, por isso é que nós insistimos, parem de fazer isso. Consultar pessoas não qualificadas. Vão ao hospital. Ah não, a tala não se resolve no hospital. Pois bem, isso é outra história também. O que ele fazia? Enquanto ele tinha num quarto este senhor doente, ele abusava da filha do senhor, menina. Abusou 6 vezes. Ameaçou a menina de morte. Fez tudo para que a menina calasse. Só que daí surgiu uma gravidez. Está a ver? O tal quimbandeiro, o curandeiro, está a ver? Olha para a cara dele. Uma hiena, uma facínora hiena, pronta a atacar. Não vale a pena se distrair a pensar que ela é uma boa pessoa. Ainda por cima, ele queria que o bebê tivesse o seu nome. Ameaçou inclusive a família da menina, que se o bebê não tivesse o nome dele, a bebê não havia de viver, ou o rapaz não havia de viver. Bem feito! 8 anos é pouco, mas é a lei, enfim. É a lei. Vamos à história, que eu já regresso. Roda, Regi.
A vítima deste cidadão que está no banco dos réus é esta menor de 16 anos. Os factos ocorreram no ano passado, dia 8 de agosto de 2022, no bairro Santa, município do Tomboco, província do Zaire. Na época, Pedro Suca, de 41 anos, intitulava-se e era conhecido como curandeiro. Para buscar a cura de uma inflamação no pé, vulgo um baço ou tala, o pai da menor foi ter com o réu. Pedro Suca disse ao pai da jovem que a doença era espiritual e afetava a família toda. Por isso, os membros da família também tinham de fazer o tratamento. Enquanto o pai da vítima estava internado num dos quartos da casa do suposto curandeiro, Pedro abusava sexualmente da menor no quarto principal, com recurso a ameaças de que, se não satisfizesse as suas vontades, toda a família morreria. Segundo o processo, para a vítima, o relacionamento sexual fazia parte do tratamento espiritual. Coagida, a menor cedeu aos desejos libidinosos do suposto curandeiro por 6 vezes. A violação sexual resultou numa gravidez, o que fez com que o crime viesse à tona. O caso chegou ao Tribunal da Comarca de Mbanza-Congo. Depois de várias audiências de julgamento, eis o dia da sentença. Para que sirva de exemplo de que atos do género não ficam impunes, o julgamento foi realizado no auditório do Cine Clube do Tomboco. Em nome do povo, condenar o arguido Pedro Suca na pena única de 8 anos de prisão superior efetiva. A linha B vai ainda condenado ao pagamento de 50 mil kwanzas em taxa de justiça e 5 mil kwanzas de emolumentos ao defensor oficioso, ora nomeado. A linha C, condenar com pena acessória nos termos da lei por danos morais e não patrimoniais que este Magno Tribunal fixa em 1 milhão de kwanzas de indemnização a favor da ofendida menor. Depois da divulgação da sentença, o pai da vítima reagiu com as seguintes palavras. Estou de acordo nessa justiça, porque eu não conheço a justiça até estar conheço a justiça. É por isso que tudo que ia passar mesmo aqui, gostou muito. No fim da sessão de julgamento, houve protestos dos familiares do condenado contra os da vítima. Estes disseram que a menor agiu de má fé, uma vez que eram namorados. Ânimos que foram contidos pela Polícia Nacional presente no local. Segundo dados, o réu vivia em união de facto com 3 mulheres. Muito bem, já vamos falar um bocadinho deste assunto, mas também vamos falar de um outro. Aconteceu na província de Malange, mas antes deixa-me dar-lhe esta notícia. Gosta de futebol? Futebol! Aquele movimento desportivo que apaixona multidões, inflama corações, inflama paixões. Eu gosto de futebol. Aliás, está a acontecer agora, ao nível da Europa, a Champions League, com grandes surpresas, não é? Grandes surpresas. Mas atenção, presta atenção se você gosta mesmo de futebol. Ama futebol? Muito bem. A FIFA decidiu hoje, o documento já foi publicado, decidiu hoje. Ouça, vem aí uma notícia bastante impactante, alegre para os amantes de futebol, sobretudo nós do continente africano. É que o Mundial de 2030, ouça, 2030, contrariamente ao habitual, vai acontecer em 3 continentes diferentes. 3. E em 6 países. América do Sul, com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Uau! Calma. Na Europa, Espanha e Portugal. E agora, África. Hein? Acha que a África foi esquecida? Não. Marrocos. Uau! Marrocos! A África vai receber pela segunda vez. Vai receber a fase final do Campeonato do Mundo pela segunda vez. Já tivemos na África do Sul, não sei se recorda exatamente. Agora vamos ter em Marrocos, no Reino de Marrocos.
Outra novidade, e isso enche-nos de muita confiança e fé, porque com isso que eu lhe vou dizer agora, Angola ainda pode sonhar em estar presente no Mundial. É que agora o número de seleções aumentou de 32 seleções para 48. Já viu que Angola tem hipóteses? Portanto, 2030, vamos ter 3 continentes diferentes, América do Sul, com Argentina, Paraguai e Uruguai, Europa com Portugal, Espanha e África com Marrocos. Uau! Estamos lá! Por isso é que logo mais, depois do telejornal, nós vamos fazer-lhe uma emissão especial VAR, que vai abordar este assunto, certo? Então prepare-se. Muito bem. Futebol. Ouça. Eu sei que a vida está difícil para muita gente. Isso eu sei. Está difícil mesmo. Não é fácil. Está difícil conseguir emprego. Está difícil conseguir dinheiro. Está difícil. Não venhamos com ilusões nem dourar a pílula. Mas, por amor de Deus, trabalhem com honestidade. O SIC deteve em Malange uma suposta pastora, até prova em contrário, acusada de recrutar fiéis da própria igreja. Meu Deus do céu! Se isso for verdade, então, mas a pastora não está aí para pregar a palavra, abrir a Bíblia e ensinar a palavra? Afinal, é para recrutar dentro da igreja pessoas para incorporar na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas. É isso! É isso, pastora! Bom, inclusive, recrutou cidadãos. Isso só visto. Mas eu, como disse há bocadinho, tudo na base da acusação. Vamos a essa história, que eu já regresso, porque há um comunicado que você deve ouvir. Roda, Regi. A Operação Ginzeu tem um rosto principal. Paulina Chilombo Chipate Ferreira, de 56 anos de idade. É pastora regional da Igreja Aliança Divina de Jesus Cristo em Angola, que compreende as províncias de Malange e Kwanza Norte. É também enfermeira do Hospital Materno-Infantil de Malange e é igualmente identificada nos documentos a que a TPA teve acesso como membro do Comitê Nacional da Lima e do Secretariado Provincial da UNITA em Malange. No dia 22 de setembro do ano em curso, foi flagrada pelo Serviço de Investigação Criminal por volta das 11 horas e 36 minutos na sua residência. O crime ocorreu quando a implicada, na condição de pastora de uma determinada igreja, celebrava o culto. De forma dolosa, aproveitou-se da ocasião, informou os crentes que quem pretendesse aderir à fileira da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas teria de contactá-la após o culto, isto na sua residência, localizada no bairro Canambua. Os ofendidos, preocupados ou atendendo às declarações da mesma, dirigiram-se ao encontro da implicada, onde dialogaram com a mesma, tendo esta nas suas abordagens alegado que quem pretendesse ser oficial superior das Forças Armadas Angolanas teria de desembolsar valores de monetário na ordem de 200 mil kwanzas e os oficiais subalternos 20 mil kwanzas. Estes, de forma reiterada, foram entregando valores a fim de serem colocados nas Forças Armadas Angolanas. Veloso José Cassoma, 58 anos de idade, é uma das vítimas. É crente da Igreja Aliança Divina de Jesus Cristo em Angola, foi atraído para o processo em 2021 a pretexto de melhorar a sua condição de vida e, consequentemente, ajudar a engordar o volume de ofertas e dízimos da Igreja. Que a nossa pastora tivera nos contratado ou termos conversa, que aquelas pessoas que tivessem naquelas condições, que não tiveram mínimas condições, ainda que pudessem se inscrever para nos inserir na Caixa Social
para posteriormente então também agradecer coisa à igreja em questões de dízimos e coisa aquela coisa de dar o dinheiro assim como oferta, exatamente. Entregou ao todo 152 mil kwanzas em várias prestações, com a garantia de ser inserido na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas angolanas. O processo começou em 2021, em julho de 2021. E cada vez que a nossa mamã pastora, que nos constatou isso, na primeira hora tinha nos constatado, nos pedindo cópia do bilhete de identidade e 2 fotografias e 27 mil em valor. E ela tinha nos garantido que em menos de 2 meses podíamos ter então nos inserido na Caixa Social. Mas muito antes disso, antes de chegar os 2 meses, então tinha nos pedido mais algum valor para inserir as listas, conforme nos falou, nas finanças, para nos inserir no sistema. E ao mesmo tempo também depois nos mandou abrir conta bancária. E esse processo depois não parou, continuou a nos cobrar sempre, cada vez 20 mil, cada vez 10, cada vez tal. Entretanto, na declaração a que tivemos acesso e supostamente assinada por Kamalata Numa, de 8 de julho de 2020, atesta que é militante da UNITA e foi membro das ex-forças militares da UNITA com a patente de capitão. O tempo foi passando e a inserção na Caixa de Segurança Social da SFA nunca mais acontecia, o que começou a levantar suspeitas. Agastado com a demora, procurou a senhora Paulina Chilombo, que por sua vez o levou a Luanda para supostamente resolver o problema na companhia de outros membros na sua condição. Em Luanda foram recebidos por uma outra figura no município de Cacoaco, identificada como Adolfo André Paciência, de quem receberam uma autobiografia forjada e uma declaração passada pelo Comitê Nacional da UNITA para a reintegração social a antigos combatentes e veteranos da pátria. Todos eles foram orientados a memorizar os dados nelas contidas, sob pretexto de que serviriam para o ato de entrevista. E eu que estou aqui presente também já desloquei para Luanda para questões de DCTI, tirar a imagem. Depois em Luanda a imagem não vimos, encontramos o senhor Adolfo, ele disse que foi metade da UNITA. Ele foi oficial da UNITA e é que está a aproveitar e fazer esse angariamento. Então, para inserir algumas pessoas em colaboração com a mamã, nossa pastora da igreja. Nós todos que indiremos temos todos declaração, temos declaração e biografia, que podia nos dar acesso a ir até a Casa Social. Kassoma conta ainda que Adolfo chegou a vir a Malange receber outros montantes para supostamente concluir o processo. O Adolfo é uma pessoa correspondente da própria nossa pastora. Nós conhecemos, eu conheço pessoalmente assim, porque ele já veio aqui buscar várias vezes, já passou aqui por 2 vezes buscar o dinheiro. E também como nos convocou a Luanda, também já estive com ele assim, conheço ele pessoalmente. Mas quem nos ordena aqui é a mamãe, a pastora aqui. Como a sua renda não chegava para cobrir o valor que estava a ser cobrado, Kassoma teve de sacrificar o seu único meio de subsistência. O meu irmão, eu como sou do professor alfaiate, me enviou uma máquina nova para eu estar a costurar. Mas nessa política da mamãe da igreja, a dizer, não, é assim, eu disse, não tem dinheiro, mas ele disse, não, é isso que tem, pode fazer e vender, e depois amanhã, daqui 2 meses você vai ter todo o dinheiro na caixa. O que você vai ficar, vai perder essa oportunidade e depois ficar com a máquina amanhã vai comprar. Então eu tive que vender, a máquina que custou 100 mil, eu tive que vender a 45 mil. Coutinho Francisco Júlio, 52 anos, é outra vítima. Chegou à pastora Paulina por intermédio de Kassoma, que lhe atiçou o ouvido com a conversa de que havia uma oportunidade de inserção na Caixa de Segurança Social da SFA. O mais velho Veloso me encontrou lá, também trabalhou junto conosco. Me explica que disse que na nossa igreja tem lá uma invasão de fazer requerimento de documentos
para serem desmobilizados. Eu disse aonde? Disse na nossa igreja, mas é uma pastora. Os outros que já de Andara dizem que já estão a receber o salário. Eu fiquei um bocado inciso. Sério? Por que sério? Qual é o valor? Por que 37 mil? E naquilo de lenga-lenga disse, você não vale a pena ter preguiça, amanhã você vai repreender. É isso, porque é isso. Também naquilo, fui lutando, consegui os 37 mil e fui entregado. Desembolsou ao todo 52 mil kwanzas e também chegou a ir a Luanda para a suposta sessão de fotografias. Também recebeu uma declaração e uma autobiografia. Recebi uns valores aí para um crédito, fiz um crédito e aí daí fomos, nos deram a declaração e viemos. Coutinho também nunca pertenceu às ex-forças militares da UNITA, mas na declaração que recebeu aparece com a patente de tenente. Ele dizia só que patente é de tenente. De tenente porque era 37 mil naquela altura. 37 mil para tenente é o 37 que eu tinha dado. Naquilo de entregar metade que andando pedido até data hoje, é que concluiu os valores que eu acabei de explicar de 52 mil. O senhor Coutinho já foi militar? Não. Nunca foi militar? Não. Então como é que ia passar como militar? Oh pai, essas coisas mesmo de dizer de que a pessoa luta por aí para ver se sai lá pão, afinal é um erro que está a se conduzir. O terceiro é Adelino Gabriel, de 66 anos. É comissário eleitoral pela UNITA. Também foi levado a Luanda pela senhora Paulina, na qualidade de representante do processo de inserção de ex-militares da UNITA na Caixa de Segurança Social da ASFA. Nós encontramos essa informação diretamente à senhora Paula. Ali, pronto, se levamos diretamente para Luanda. Então, fomos até em Grafaninho. Então, Grafanini, onde que nos disseram que vocês então deveriam possuir documentos, fazer a declaração, autobiografia. Adelino Gabriel entregou mais de 200 mil kwanzas. Eu dei sim valor de 215, então no mesmo dia levamos diretamente até lá, mas eu entreguei na mão dela. O Serviço de Investigação Criminal diz que a lista de vítimas da burla é grande. Mais de 60 cidadãos, todos nacionais, com idades compreendidas dos 42 aos 60 anos de idade. Com essas assinaturas, como consta na peça, a declaração foi assinada pelo ou general na reforma Kamalata Nuna. O SIC Malães tudo está a fazer para apurar a realidade ou a veracidade da mesma. Sabe-se de fontes ligadas ao processo que, tal como Paulina, o seu esposo José Joaquim Ferreira lidera a lista do processo com a patente de major. Agora, a Caixa de Segurança das Forças Armadas fez sair um comunicado por causa desse assunto. Vamos ler este comunicado. A direção do Instituto de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas tomou conhecimento, através dos órgãos de comunicação social, a existência de uma cidadã a quem se atribuiu a autoria de tentativa de extorsão de populares sob pretexto de inseri-los no sistema de proteção social das Forças Armadas Angolanas. Pela gravidade da situação, impõe-se o seguinte esclarecimento. 1. A inserção de beneficiários no sistema de proteção social das Forças Armadas Angolanas é um direito exclusivo aos militares licenciados. A reforma, ao abrigo das ordens do comandante em chefe e do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, nos termos da Constituição e da lei. 2. O Instituto de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas é o órgão vocacionado a tratar da inserção de pensionistas no sistema de proteção social das Forças Armadas Angolanas através das suas delegações provinciais. 3. Qualquer entidade, coletiva ou individual, que faça promessas infundadas de inserção de cidadãos no sistema de proteção social das Forças Armadas Angolanas deve ser considerada burladora
e denunciada às autoridades afins. 4. Atualmente, o processo de inserção de pensionistas no Instituto de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas obedece a critérios bastante fiáveis que impossibilitam a integração de vulgos fantasmas e oportunistas que nunca prestaram serviço militar. 5 e último, assim, a opinião pública alerta no sentido de não se deixarem enganar com falsas promessas de inserção no sistema de proteção social das Forças Armadas Angolanas. Benefício reservado aos cidadãos que em diversos momentos vêm servindo as Forças Armadas Angolanas. Esta senhora que nós vimos aqui há bocadinho, põe a imagem dela. A senhora que vimos há bocadinho, que diz ser pastora de uma igreja, vamos esperar que seja apenas uma acusação, vamos esperar que seja apenas uma acusação. Levou muita gente a acreditar que ela podia, ela e o esposo, José não sei das quantas, suposto major, ela levou os fiéis a acreditarem que podia inseri-los no sistema de proteção da Caixa Social das Forças Armadas. Aprenda uma lição, ouviu aqui no comunicado. Todo o processo é feito de forma oficial e legal, anunciado nos órgãos de comunicação oficial, não vá na conversa de qualquer pessoa. Por isso é que eu disse, a vida está difícil, está duro, está, mas não se deixe levar na conversa de qualquer pessoa. 250 mil kwanzas, podia muito bem começar um negócio, foi na conversa dela. Pastora como? Que pastora? Qual pastora? Pastora de quê? Pastora! Ei, qual pastora? Se ela fez isso, é pastora da onde? Pastora de pessoas, de cabritos? Pastora de porcos? Qual pastora? Pastora ensina a palavra de Deus. Abre a Bíblia e ensina a palavra de Deus. Ensina com verdade e autoridade. Fazem falar mal dos verdadeiros pastores. Oh, pastora. Wapala male. Ouve wapala ama. Pastora. Espero bem que seja sua acusação. Por isso, espera. Vai. Ela não, o comportamento. Pastora, enganar os outros, está difícil conseguir dinheiro. Nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos contar, aliás, o Benjamin Manuel, a partir do Namíbia, ele vai conversar com o intendente José Lolina, porta-voz do SIC, há uma farmacêutica que ajudou uma menina de 16 anos a abortar 2 fetos. Ela deu os medicamentos e fez a assistência para provocar os abortos. Agora está a esperar. Chorar o quê? Vamos para o curto intervalo. Regresse conosco, até já.